Olá, estamos aqui de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos falar: o atendimento psicológico online é eficaz? Essa é uma pergunta que muitos fazem, principalmente as pessoas que resistem ao atendimento online. A gente tem que entender e saber que já existem muitas pesquisas provando, sim, que o atendimento online funciona e ele pode ser, sim, eficaz para muitas questões emocionais e diante de diversos tipos de atendimento também. Mas lembrando que o atendimento online ele funciona, claro, se a gente adotar os procedimentos necessários, éticos, técnicos e metodológicos online, baseados na ciência, e da mesma forma que a gente vai fazer no presencial. Então, a prática, para ser comparada do presencial com o online, né, porque tem muitas pesquisas que fazem essa comparação presencial e online e tem resultados positivos, que realmente o atendimento online funciona, em muitos casos pode até ser mais eficaz do que o presencial, que já tem pesquisas também que tiveram esse resultado, mas claro, quando eles comparam, é comparando uma prática que ambos os ambientes são feitas adequadamente por um profissional ético e responsável e trazendo para essas ambas práticas conhecimentos científicos e teorias comprovadas que realmente pode trazer um resultado para aquele cliente e a mesma forma a gente vai fazer online. Então vamos ver aqui um pouco, contextualizar a questão do que a gente vai estar vendo aqui nessa aula de hoje. A terapia online é tão eficaz quanto a terapia tradicional, que é uma pergunta que muitos fazem. De que forma diferentes técnicas envolvidas na terapia pela internet influenciam sua eficácia? Porque a gente vê aí pesquisas diferentes. A abordagem cognitiva, fazendo pesquisas com atendimento de vídeo para ansiedade. Então, aí a gente vê já pesquisas nesse sentido. E tipo de atendimento, ou atendimento de chat para depressão. Então, tem toda aí pesquisas. Então, realmente, essa pergunta é interessante, porque que diferentes técnicas, né, envolvidas, de que forma isso influencia a eficácia da terapia online? E de que maneira a relação terapêutica no ambiente virtual também influencia sua eficácia. A gente tem uma aula só sobre relação terapêutica, que a gente vai ver também resultados positivos, que a relação terapêutica nesse meio virtual pode sim acontecer em diversos tipos de atendimento. E a gente vai ver também aí de que forma isso influencia. Mas lembrando que pode sim ser positiva a relação terapêutica e pode ser negativa, independente de ser online ou presencial. Então, não necessariamente o fato de ser online quer dizer que não existe contato, quer dizer que a relação terapêutica pode ser negativa. Então, depende muito do profissional e da relação do cliente, independente do meio de onde está sendo feita esse trabalho. Então, a terapia online, que eu coloquei no autor de referência, é colocada para se tornar uma parte maior da psicologia nos próximos anos. E por isso, pesquisa nesses sentidos é muito importante. Então, cada vez mais psicólogos estão quebrando um pouco essa resistência ao atendimento online, cada vez mais está se tornando popular entre os psicólogos. Então, é interessante que a gente aproveite essa oportunidade de trazer esses casos que a gente está atendendo online e usar esse material também para fins de pesquisa, porque pode ser muito rico, contribuir também com o avanço do atendimento online no Brasil, porque se avançou, não foi só a questão, o conselho em si, debates, mas também combinado com as pesquisas que a comunidade de psicólogos está fazendo tem feito, né, nesses últimos anos, tá? Então, esse é um ponto importante, que a terapia online cada vez mais vai se tornar uma realidade e uma prática aí comum na vida dos profissionais e também trazendo aí para se tornando popular também entre os clientes. Então, lembrando, é interessante a gente perceber o que é eficácia. Quando a gente fala assim, o atendimento, a terapia online é eficaz, claro que a gente tem que entender o que é eficaz. Então, os estudos relacionados à eficácia
eles vão maximizar a validade através da utilização de um ambiente controlado e grupos de controle. Então, o que responde quando a gente pergunta, o atendimento online é eficaz? Está respondendo se o atendimento online funciona, e funciona mesmo. Então, a eficácia, os estudos de eficácia vão responder a essa questão. E aí vamos trazer aí um pouco várias pesquisas científicas que comprovam a viabilidade da terapia online e comprovam também a sua eficácia, que realmente funciona. E eu vou colocar aí também os textos abaixo para vocês fazerem o download e conhecer de modo mais aprofundado essas pesquisas. Por exemplo, tem a de Pietro e Gomes, de 2014, que concluíram que a psicoterapia online exige, claro, maiores investigações, é algo novo, recente, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem mais de 20 anos, mas as pesquisas iniciaram mais a partir de 2000. Então, ele teve como resultado que sim, o atendimento online, a psicoterapia online é uma prática viável. Esse também, os outros autores, Wagner também, 2011, concluíram, eles compararam a efetividade da terapia via videoconferência com a presencial, isso de vídeo. E eles não encontraram diferenças significativas entre uma e outra. Então, a gente também tem pesquisa que descobriram que os efeitos das psicoterapias pela internet podem ser até mais benéficas do que o presencial. Esse foi um estudo em parceria da Universidade de Zurique, na Suíça, e também a Universidade de Leipzig, né, na Alemanha. Então, foram 62 pessoas que foram pesquisadas, 50% participou de terapia no consultório tradicional e outros 50% via internet. Isso foi uma pesquisa baseada no atendimento de texto. Então, depois de 8 semanas, a depressão já não era diagnosticável, então teve uma melhora aí no quadro, com 5%, 50% dos pacientes ao vivo e em 53% dos pacientes tratados online, ou seja, teve aí uma resposta maior online do que presencial, que, como a gente falou no início, que também isso pode acontecer. Então, após 3 meses de início do tratamento, 57% de pacientes tratados na web teve um caso, né, pela internet, teve um quadro de melhora, contra 42 que fez a convencional. Isso com atendimento de texto. Olha que interessante, que funciona por texto, funciona por vídeo. Então, o interessante é que nessas pesquisas elas são feitas às vezes por vídeo e eles pegam algumas questões emocionais para estar observando, como a gente viu aí, depressão, ansiedade, e nisso eles vão fazer a pesquisa para saber se realmente funciona o atendimento de texto realmente funciona em casos de depressão. Aí foi a pergunta, né, interessante, que essa pesquisa respondeu sim, funciona sim. E funciona, às vezes, muito mais do que o presencial. Então, também tem esse estudo que foi feito com estudantes universitários, eles tinham casos de transtornos, né, de alimentação, e eles participaram de um programa digital de imagem corporal. E trabalhou com uma terapeuta online através de mensagens assíncronas. Então, de novo, por mensagens de texto, através da empresa, né, dessa empresa, e teve um resultado também positivo no trabalho de transtornos alimentares. Então, também é interessante essa pesquisa aí, que trouxe 2 tipos de protocolos. Um protocolo de atendimento por vídeo com abordagem psicanalítica, e teve um resultado de uma aliança terapêutica forte, também teve resultados positivos no processo de terapia. Também outros protocolos de atendimento para 21 pessoas que receberam cognitivo comportamental. Você vê aí psicanálise, teve, né, abordagem da psicanálise em vídeo, e depois comportamental, com transtorno obsessivo também. Teve um trabalho interessante e apresentou diminuição. Então, os resultados, qual foi o resultado? Eles tiveram protocolos. Esse protocolo de atendimento é interessante também. Essa aula de hoje, aliás, dando parênteses, é interessante para quando você for fazer sua fundamentação para o cadastro, porque eles vão perguntar qual tipo de atendimento você vai fazer.
Você vai precisar se basear na ciência, no que tem sido pesquisado. E, por exemplo, você dá cognitivo comportamental, você vai falar, olha, eu vou trabalhar com pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, e aí com tais protocolos de atendimento, que foi, né, através dessa pesquisa que foi feita, que deram resultados positivos, e aí você vai fundamentar isso a proposta de trabalho. Essa aula é interessante para quem é psicanalítica, né, no caso dessa pesquisa, e quem é cognitivo comportamental. Então, ambos, né, os estudos 1 e o 2, indicam possibilidades sobre de que a maneira psicoterapia online pode ser oferecida no Brasil. Então, isso aí dá uma ideia, né, do que funciona e de como pode ser colocada em prática a terapia online no Brasil, para esses tipos de casos aqui. Então, qualquer prática que a gente fizer online, a gente vai se basear nessas pesquisas. Então, é muito importante. Além desses textos que eu vou colocar abaixo, que são textos que foram baseados nessa aula, eu vou também, mais para frente, vai ter um acervo de textos especializados para vocês acessarem. Então, não se preocupe aí, que vocês vão ter mais textos para fazer um embasamento para o cadastro profissional no CRP para ser autorizado ao atendimento, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.